Segundo o Criador, uma das coisas mais terríveis que podem acontecer, nocivas, com um ser humano, é ele ser privado de relacionamentos, de parceria, de cumplicidade. Eu queria lembrar a vocês que isso para Deus é tão expressivo, que mesmo antes da Bíblia narrar a criação da mulher, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, interagir com ele. Porque na mente de Deus, não é saudável que uma pessoa viva isolada. Talvez isso seja bem refletido no momento em que vivemos, onde estamos ainda falando, mesmo de uma forma um pouquinho mais relaxada, de isolamento social. Mas o quanto de mal esse isolamento fez para a sociedade, isso é notório. A solidão. E muito mais do que estar sozinho, sem a companhia de ninguém, talvez seja a dor de estar envolto, rodeado de pessoas e mesmo assim continuar sozinho. Porque às vezes você está rodeado de pessoas, mas você está só. Esse dia, numa fila para embarcar num voo, devia ter mais ou menos umas 150 pessoas. E estávamos todos na fila e a moça estava indo à minha frente e de repente, uma funcionária da companhia aérea olhou para ela, não sei por que motivo, perguntou para ela: a senhora está com alguém? E ela disse: não, eu estou sozinha. E naquele momento tinha inúmeras pessoas ao redor dela, mas ela estava dizendo: nenhuma dessas pessoas fazem parte do meu convívio, fazem parte da minha história. Apesar de eu estar envolto numa multidão, apesar de eu fazer parte de um núcleo familiar de 5, 6, 10, 20 pessoas, morar numa casa, isso não significa que essas pessoas estão com você. Muitas pessoas se sentem solitárias. Uma das grandes reclamações, até mesmo das pessoas que vêm para a igreja, é a dificuldade de interagir e de conseguir algum relacionamento. As pessoas se queixam muito disso. Ou seja, eu faço parte de uma igreja de 1000 pessoas e mesmo assim eu ainda continuo solitário. A solidão não é algo que foi feito para o ser humano. Deus tem prazer de que as pessoas se relacionem. E muitas vezes nós nos sentimos só. Hoje eu quero mostrar para vocês, rapidamente, que muitas vezes pessoas vão lhe faltar. Muitas vezes pessoas vão lhe virar as costas. E cuidado com a expectativa que você nutre, principalmente daquelas pessoas cuja qual você aguardava reciprocidade, daquelas pessoas cujas quais você investiu alguma coisa, você ajudou. Dói muito mais, certo? Ver alguém que deveria lhe corresponder de uma forma positiva lhe virar as costas do que um estranho. E essa é uma estratégia do diabo. Por que é que as pessoas que nos ferem são aquelas pessoas que mais deveriam nos ajudar? Porque o propósito do maligno é causar feridas no nosso coração. Por que é que quem vendeu, ou por que quem vendeu José foram seus irmãos? Porque o propósito era ferir o coração dele. Eu quero mostrar para vocês hoje, rapidamente, algumas situações que pessoas aparentemente estavam sozinhas, mas elas entenderam algumas coisas que, se nós entendermos, vai ser muito fácil. A primeira delas é a batalha de Davi contra o gigante. Presta atenção aqui em mim, não precisa abrir sua Bíblia, qualquer coisa eles vão colocar o texto aqui. Israel está num momento muito difícil. Há um rumor de guerra contra os filisteus, que, diga-se de passagem, já havia vencido Israel numa batalha anterior.
Essa situação então se intensifica. E agora mais uma vez, no vale de Elau, no vale de Socó, as tropas estão acampadas para um ambiente de guerra. Quando de repente um soldado dos filisteus, um homem valente chamado Golias, se destaca das fileiras e faz uma proposta para o exército de Israel. A proposta é, ao invés de estabelecermos uma guerra, vamos estabelecer uma outra modalidade de batalha. Vamos estabelecer um duelo. O que é um duelo? É onde alguém se predispõe a lutar sozinho, sem a companhia de ninguém, solitário. Golias está dizendo: eu estou apto a me destacar, e sozinho eu sou capaz de enfrentar qualquer soldado de vocês. Escolham em Israel alguém que seja homem o suficiente, que seja forte o suficiente, que seja corajoso o suficiente para vir aqui me enfrentar sozinho. Essa é a proposta. Não podem ser dois, não podem ser três, não. Ele pode trazer consigo a arma que quiser. Fique à vontade. Eu tenho couraça, eu tenho escudo. O que ele tem? Lança, flecha, espada. Eu tenho todo o aparato a meu favor, é o que está dizendo Golias, para vencer. Eu sou altamente preparado. E é nesse ambiente de duelo, de solidão, que Davi vai resolver entrar nessa batalha. É algo aparentemente louco. Todas as pessoas que estão olhando para aquele momento, não faz sentido. Porque todas as pessoas que estão olhando para Davi, o que estão vendo? Um homem grande, bem armado, bem equiparado, ou equipado, como Golias, intransponível. E do outro lado, um rapaz que não tem uma lança, não tem uma espada, não tem um escudo, ele não tem nada, e pior, ele está sozinho. Sabe o que é mais incrível nisso? É que para todo mundo Davi está sozinho. A única pessoa que não se sente sozinho nesse campo de batalha é Davi. Davi é o único que está naquele ambiente e tem certeza de que ele não está sozinho. Mas pastor, se ele não está sozinho, então não é duelo. Bom, aí é que vem a parte legal. Porque o aliado de Davi não pode ser visto por ninguém. O aliado de Davi, ele é invisível. Então todo mundo que olha só vê Davi. Golias não reclama. Aliás, ele até reclama, dizendo: você não tem vergonha de mandar um garoto? Põe para mim o texto na tela, por favor. Verso 45 do capítulo 17. 17, 1 Samuel, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos... Isso, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você... Verso 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres, né, do exército filisteus, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que esse garoto está dizendo? Pensa só. Todo mundo está olhando, Davi está como? Sozinho. E o que Davi está falando? Ele sabe nada. Vou matar esse cara aí. Mas você está sozinho. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Se você consegue ver Deus ou não consegue, isso não é problema meu, isso é problema seu. Eu tenho certeza de que Ele está comigo. Davi é alguém que está preocupado, provavelmente está. Ele está amedrontado, ele está.
Mas ele sabe, é o que ele está dizendo. Ele falou: olha rapaz, você vem com espada, escudo, lança, você vem todo aparado. Eu vou contra você em nome do Senhor, e o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo hoje, vai botar você na minha mão. Como é que Deus vai botar Golias na mão do Davi, se Deus não está lá? O que Davi está dizendo, gente, é muito importante nós entendermos isso. Em muitas ocasiões da sua vida, o diabo vai fazer você se sentir sozinho. E não tem problema nenhum nisso. Dependendo da dificuldade, você olha para um lado e para o outro, você não vê nada. Mas uma coisa é ele tentar te seduzir, outra coisa é você acreditar no que ele está tentando te convencer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que estaria conosco todos os dias, é porque ele vai estar conosco todos os dias. Aliás, foi ele que disse que não é bom que o homem esteja, então ele vai estar conosco. Eu gosto disso, daquele ambiente onde ninguém consegue ver o seu aliado, mas você sabe que ele está lá. Ele vai agir a teu favor, ele vai entrar com providência a seu respeito. Quem é que ganha essa batalha? O Davi ou o Golias? E por que ele ganha? Porque não está sozinho, gente. Ele está com Deus. Se tivesse sozinho, morria. Estou falando sério. Não morreu porque Deus está presente. A situação o desafia, certo? Para enfrentar de forma solitária. Então ele não poderia levar Eliabe, seu irmão mais velho, Abinadab, Samar e nenhum de seus irmãos. Seu amigo Jonatas, que na verdade a amizade acaba surgindo depois que ele se torna um campeão de guerra, que até então ninguém estava muito afim de ser amigo de um borra-botas, que limpava as arminhas do pai, porque é só você começar a vencer que aparece assim de gente querendo estar do seu lado. Começa a perder para você ver se não vai todo mundo embora, e te deixa sozinho. O único que fica contigo quando todo mundo vai embora é aquele que nunca te deixou, o Senhor dos exércitos. Ele não está preocupado na sua conta bancária, ele não está preocupado com sua saúde, se sua mulher foi embora, se seus filhos esqueceram, se seu patrão te mandou embora. Ele não está nem aí. Ele falou: eu vou estar com você até o último dia da sua vida e não da minha, porque eu vou viver para sempre e quero trazer você para mim. É importante nós entendermos isso. Eu gosto desse camarada primeiro pela valentia. A valentia a ponto de ter certeza de que Deus era com ele quando ninguém conseguia ver. Pastor, como é que eu consigo isso? Isso é fácil, Davi também ensina. Um pouquinho de cada vez. Quando Saul tenta convencer, Saul fala para Davi: garoto, deixa eu explicar uma coisa para tu. Senta aí. Tu viu o tamanho do cara? Tu sabe quantas pessoas aquele cara já matou? Você vai morrer, garoto. Você não pode ir contra aquele gigante. Ele é matador desde garoto. Quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é matador. Davi falou: peraí. Deixa eu te explicar um negócio. Eu estou acostumado. Volta e meia eu vejo Deus me dando vitória. Volta e meia eu vejo Deus agindo em ambientes que ninguém consegue ver. Se você não acredita, isso não é problema seu. Eu só quero que você me autorize. Fala para mim, vai e tu vai ver o que vai acontecer com aquele gigante de uma figa, filho de uma égua, miserável. Eu vou matar ele. Ninguém acreditava nele. Querido, deixa eu te dar uma notícia muito importante. Se você, para vencer, depender da torcida dos outros, se prepare para perder. Porque hoje a sua vitória incomoda muito mais os outros do que a sua derrota. Está assim de gente torcendo para você? E cuidado, que a maioria dessas pessoas que torcem com força está perto de tu. Porque inveja não é coisa que você tem de quem está longe. Você tem inveja do salário do Neymar? Aí do teu irmão. Esse dia eu achei legal, o cara falou assim: eu sonho em ganhar 20 mil. Igual o meu irmão. Aí o cara falou: seu irmão ganha 20 mil? Ele falou: não, ele também sonha. É só um sonho. Você está rindo, mas é sério. Eu gosto da estrutura. Por quê? Porque ele consegue enxergar que não está. Eu não sei como é que você se sente em algumas fases da sua vida, mas a Bíblia diz que Deus vai estar presente. Posso ouvir um amém? Isso.
Segundo texto, eu vou usar uns aqui para você ter facilidade de olhar depois, certo? Próximo evento, 2 Crônicas, a partir, vamos para o capítulo 32, certo? Novamente, as coisas não estão boas para o povo de Deus. Agora Israel está cercada. Agora o exército não é mais dos filisteus, são os sírios, pela mão de Senaqueribe. Agora as coisas estão extremamente difíceis. O rei, ele não quer invadir, ele quer que o povo se renda, então ele manda uma carta, que é lida diante do povo. Ele está com um exército do lado de fora. Ezequias tem 25 anos de idade, nessa ocasião, acabou de assumir o governo e fez algumas mudanças. Ele está praticamente sozinho, a idolatria havia sido introduzida no reinado e ele está tentando erradicar isso, voltando a estabelecer o culto. E nesse momento, Senaqueribe se levanta. É muito importante nós entendermos isso. Algumas pessoas às vezes nos procuram e dizem assim: pastor, por que é que quando eu aceito Jesus parece que as coisas ficam piores? Isso é mentira. As coisas não ficam piores. O grande problema é que quando você aceita Jesus, Ele, quando chega, acende uma luz. E a luz que Ele acende mostra a sujeira que você não via enquanto estava nas trevas. O problema é que quando Ele chega, Ele mostra que tem pessoas que não devem mais estar na sua vida. E aí você começa a enxergar coisas que você não via antes. Aí dá a impressão de que as coisas pioraram. Mas não tem pior, o troço já estava ruim. É que você estava, né, cego nesse ambiente. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Um cara cercado. Exército ele praticamente não tem. A estrutura dele para se defender é basicamente nenhuma. Ele não tem recursos nenhum, nem para estabelecer aliança com outros reis, porque o pai dele decretou falência para a gestão dele. Ezequias não tem nada. Os utensílios todos de ouro, de prata, de bronze, de tudo, da casa dos príncipes, ele deu tudo para o exército da Síria e dos assírios. Ele não tem nada, ele não tem como fazer aliança. É nesse ambiente que ele está aparentemente sozinho, liderando um grupo que não tem nenhuma condição de vencer. Só que o versículo 7, 2 Crônicas 32, 7, Ezequias diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu... Não, bota lá o adjetivo. Enorme exército. Pois conosco está um poder maior do que o que está. Presta atenção. No meio daquele caos, Ezequias diz: nós não estamos sozinhos, tem alguém conosco que é maior do que tudo que ele tem. Ele está num momento de dificuldade. O momento de dificuldade inevitavelmente pode trazer sobre nós uma cegueira. Você lembram quando Agar está do lado de um poço, vendo seu filho morrer de sede? O texto não diz que o anjo faz o poço aparecer. O texto diz que o anjo olha para Agar e diz: Agar, o que está acontecendo com você? Tem um poço do seu lado. Mas às vezes a situação é tão difícil que a solução está mais perto do que você imagina, mas você não consegue ver. Quando olhamos para esse texto, o que Ezequias diz? Olha, ninguém está vendo, mas há um conosco, um poder maior do que todo o poder que está com ele. Não desanima não. Eu imagino o pessoal falando: um com a gente para matar o Senaqueribe. Não desanimar. Desanima não, hein? Ele falou que tem um com a gente aí, ó. Pergunta a ele onde é que está esse um. Às vezes você vai procurar Deus e não vai ver.
Mas mesmo que você não veja, não sinta, fica tranquilo. Porque ele falou que estaria. Ele não disse que você precisaria vê-lo. Ele não disse que te daria sinal de que estaria lá. Ele disse, você só acredita que eu estou. E pronto. O resto deixa comigo. É o que ele falou. Você acha isso interessante? Verso 20 do capítulo 32. Põe no 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração e o Senhor enviou, já preguei sobre isso aqui, e o Senhor enviou quantos anjos? Sabe contar? Um anjo. Aí você acredita se quiser. O texto diz que o anjo veio, matou, resolveu a parada toda. E todo mundo que queria matar o Ezequias, depois disso, vinha visitar ele, trazendo presente, falando, ô Ezequias, gente boa, falei com o Senaqueribe, não se mete com o Ezequias. Ezequias não é, porque é o maior barato. Quem diz que você não ganharia, mas fica tão surpreso quando você vence. Quem diz que você ia falir, aparece lá na sua loja, no seu comércio, e diz, olha, eu tinha certeza de que você ia superar. Quem te viu lá no bico do urubu, lá no UTI, quando te encontra, diz, sabia que Deus ia fazer, sabia nada. Sabe como é que ele falava? Não passa de hoje, segundo informações. Infelizmente, querido, isso não é um privilégio só seu, não. O texto, ele é bem claro. Há pessoas que sabem que Deus está lá, e essas pessoas vivem o milagre. Foi assim com Davi, foi assim com Ezequias. Ele diz, com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor. Deus está com a gente. É muito importante nós entendermos isso. Vamos dar mais uma olhadinha no terceiro? Outra situação, pensa, só problema difícil. Agora, um exército cercou a casa de um cara. Note que vai ficando pior. Primeiro duelo, homem a homem. Agora cercou uma cidade e agora cercou uma residência só. Lá em Dotã, na casa do Eliseu. O exército da Síria cercou tudinho, sem rota de fuga, nem invadir à noite, para não dar mais do cara fugir. Para prender quantos camaradas? Um só. Inimigo número 1 da Síria. O gordinho, carequinha, Eliseu. Acorda de manhã, o garoto abre a porta e se depara com aquele exército grandão. O menino começa a tremer, fica apavorado, até porque é menino. Problema é problema para todo mundo. A diferença é que menino se comporta de um jeito e homem se comporta de outro. Menina se comporta de um jeito e mulher de Deus se comporta de outro. Mas problema é problema para todo mundo. Se você acha que você é o único que tem, vai bater um papo. A casa está cercada, o garoto abre, vê aquela multidão e o menino fica apavorado, procurando um lugar para fugir. Não tem lugar para ir, certo? E nesse momento, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 16, diz assim. Segundo o livro dos Reis, 6, 16. O profeta respondeu. O que ele respondeu? Não tenha? Por que o menino está com medo? Porque ele está se sentindo sozinho. E tem um exército lá do lado de fora, querendo entrar. E pior, escute só, o exército quer pegar quem? O Eliseu. E quem é que está com o Eliseu? O menino. Não entendeu? Tem coisa que não é nem para pegar tu. Mas tu tá junto, vai de bucha. Vale uma observação para você selecionar melhor. Deixa eu te dar uma dica. Nunca tente ajudar quem Deus quer tratar. Você não é melhor que Deus. Quando alguém estiver sofrendo, pergunta. Senhor, mexe com isso? Ou deixa isso quieto?
Você quer exemplo bíblico para eu elucidar isso? Fica fácil. A visita que Josafá faz a Acabe. Entra numa batalha que não é dele, quase morre o Josafá. Não morreu pela misericórdia. Porque o engraçadinho do Acabe, na hora de entrar na batalha, sabe o que o Acabe falou? Ó, Josafá, nós vamos na batalha, eu não vou vestir de rei não, tá? Eu vou vestir de soldado. E você vai vestir de rei, é mais seguro. Só que o exército inimigo deu uma ordem, não mata ninguém, a não ser o rei. Ele só tinha ido num jantar. Se lascou. Quando os caras viram o rei, saíram correndo atrás do Josafá. E o Acabe, está tranquilão. De repente alguém viu que falou, não é o Acabe não. Se você, escute o que eu estou falando, já me lasquei com isso. Já aprendi, mas já levei uns prejuízozinhos. Bravo. Quando Deus estiver tratando alguém, pergunta antes de se meter. Senhor, está brigando contigo ou com o chifrudo? Se for contra o chifrudo, eu entro. Se for com o Senhor, arrebenta. Até porque na mão do Senhor fica mais fácil. Ele é misericordioso. Pelo menos foi a mão que Davi escolheu estar. Nesse texto, o profeta diz, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão. Eu imagino o garoto. Estão conosco. Conosco. Desenrola, filho. Onde é que está conosco? Não estou vendo ninguém. Isso aí. Eu estou olhando. Eu tenho um negócio para resolver amanhã, essa semana. Nós estamos sozinhos, Liseu. Acorda. Vai para a oficina da alma. Você está precisando. Você está precisando cuidar das suas emoções. Você já está vendo coisa. Aí, sabe o que Eliseu diz? O verso seguinte. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele. Dele quem? Do menino que estava com ele. Para que ele... Então o Senhor abriu os olhos do... E olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo. Presta atenção aqui. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ande com gente que vê coisa que tu não vê. Ande com gente que está numa fase acima de você, na próxima fase, na fase cuja qual você quer ir. Pare de andar com cabeça de bagre. Você está entendendo? Escolha melhor seus relacionamentos. Eliseu olhou, orou e falou, Senhor, abre os olhos desse garoto. E o menino está lá. Quando o menino olhou, estava aí já, Eliseu? Por isso que tu está tranquilo, sim. Eu não estava vendo, não. Eu imagino o garoto se destacando agora e falando, chega aí, irmão. Veio pegar o Liseu e eu. Né, Liseu? Fala para encarar os cavalos de fogo aí, ó. O Vingador. Não está aparecendo Caverna do Dragão? Está aparecendo. Escute só, querido. A gente fala muito, mas na hora de viver o negócio fica difícil. Basta enfrentar um probleminha. Não, às vezes não precisa nem de um gigante para você ter medo. Só um anão que aparece. Morri. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Não é Deus que tem que agir. Segundo a Bíblia, somos nós que temos que abrir os olhos. Está aqui na Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém? Isso. Você quer ver o outro também que não dá para entender? O tal do Elias. Pensa num cara extraordinário. Um dia invocou com Acabe e falou, aí Acabe, a partir de hoje, o texto nem diz que foi Deus que mandou. Diz que ele invocou e falou assim, ó, segundo a minha palavra, eu sou assim ó, com a chefia. Então não chove mais. Ele só esqueceu que morava lá. Um pequeno detalhe. Ele só... Não chove na terra que ele morava. O miserável amaldiçoando o local que ele está. Por não podia dizer, não chove lá. A partir de hoje não chove mais aqui na sua terra.
Pronto. Aí o Acabe quer matar ele. Deus fala, foge, vai lá. Ninguém mandou você falar. Foge para o Ribeiro de Querite. Já conversei com o corvo para dar comidinha para você e você toma água. A água secou. Aí o corvo estava trazendo comida, estava entalando. Deus falou, vai para Serepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe, porque já conversei com a viúva para cuidar de tu. Lá vai o Elias para procurar a viúva. É solteiro, deve estar achando que vai arrumar até um relacionamento. Uma viúva maneira, de um desembargador, um funcionário público altamente do escalão. Chega lá uma mulher catando uns gravetos. Olha como é que Deus é engraçado. Aí sabe o que é que Deus faz? Agora você volta para conversar com Acabe. Aí encontra lá os profetas, faz fogo, 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 lembra? Fogo, mata os bichos, tudo. Os soldadinhos lá com os caras. Aí vai para o Monte Carmelo. Aí chega lá, pede fogo, cai o fogo. Aí Acabe sai correndo para casa e fala com Jezabel. Jezabel, menino, deixa eu falar uma coisa contigo. Elias matou os profetas do seu pai, tudo. Jezabel falou, o quê? Amanhã, essa hora, ele está morto. Alguém foi lá e falou para o Elias, Jezabel falou que vai te matar. Saiu correndo. Um cara matou 450 homens, foge de uma mulher. O que é isso? Crente. Crente enfrenta hoje um problema grande. Deus abre portas, Deus fez milagres, e basta enfrentar um outro problema. Não dá mais para segurar. Poxa, você está rindo de você mesmo, não é de mim não. Volta e meia nós estamos fazendo. Sabe o que Elias faz? Eu vou até ler. Capítulo 19, verso 14. 1 Reis 19, 14. Ele respondeu. Quem respondeu? Tenho sido muito zeloso pelo... Olha o que já está reclamando. Falando que ele está cuidando de tudo, zeloso. O Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua, quebraram os teus e mataram os teus profetas. O que ele falou? Última bolacha do pacote. Sou o único que sobrou. Deus falou, Elias, verso 18. Agora Deus humilhou também. Verso 18. No entanto, fiz sobrar 7.000. Para tu que achava que estava sozinho, tu é o 7.000. Mas o cara se sente, por quê? Porque está debaixo de uma pressão. É muito comum isso, gente. Embaixo da pressão, o que o diabo faz? Ele não pode te possuir, porque o Espírito Santo está em você. Então ele não pode fazer uma possessão. O que ele faz? Uma opressão. Ele começa a te apertar. Perde o sono, perde o apetite, perde o humor, perde isso, perde aquilo outro. Aí você já começa a achar que não tem mais ninguém no mundo, que ninguém te ama, que é melhor morrer. Já começa esse sentimento doido. E quem viveu isso? O Elias. O que a Bíblia está dizendo? Acorda, abra os seus olhos. O diabo vai querer te enganar, dizer que você está sozinho, que essa igreja não é para você, porque você não deve andar com Jesus, porque... Poxa. Agora uma coisa me encanta. É Jesus dizendo que ficou sozinho. Aliás, a maneira com que Jesus conduz seu ministério e os exemplos que ele nos dá é uma coisa fabulosa. Num determinado momento ele está orando e diz, Senhor, eu estou orando dessa forma, mas eu sei que todas as vezes que eu falo, tu sempre me ouve. Aqui Jesus diz da garantia e da certeza que Deus está sempre com ele. Mas no Getsemane ele faz o oposto. Ele diz, Deus meu, por que me desampararam? Aquele que diz, em determinados momentos, que tem a garantia e a certeza de que Deus está sempre com ele, também nos dá o exemplo de que há momento da dor humana, de que parece que Deus foi embora. Se você acha que isso é uma fraqueza de Jesus, longe disso. Aliás,
exatamente pela tenacidade de sua força, que ele não tem medo de mostrar a fragilidade do corpo e da vida que ele idealizou e que ele veio ocupar para nos livrar da morte eterna. Mas ele também nos mostra que há momentos que as coisas ficam tão difíceis que o ser humano vai sentir que ele está sozinho. E ele mostra essas duas fases, assim como nós vamos encontrar em Elias, em Eliseu, em Davi, em Ezequias. Agora, um dos textos que mais me emociona quando o assunto é solidão é Juízes 16, 20. Para mim, não há texto mais doloroso do que esse. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. É um dos únicos textos que você vai ver ele sozinho. Ele teve tantas oportunidades. Deus deu a ele tantos momentos que ele poderia refletir. Ele levantava e dizia: sairei esta vez e vencerei como venci. E ele quebrava as cadeias, quebrava as amarras e fazia tudo. Mas o texto diz que nessa ocasião, ela diz: Sansão, eles estão vindo. E ele se levanta, acordou e disse: eu sairei como das outras vezes e eu me livrarei. Mas ele não sabia. O que ele não sabia? O que Davi sabia. O que ele não sabia? O que Ezequias sabia. O que ele não sabia? O que Eliseu sabia. O que ele não sabia é o que Elias estava duvidando. Note que Davi tem a certeza, Ezequias tem a certeza, Eliseu tem a certeza, Elias titubeia, Jesus dá um exemplo, mas Sansão achou que Deus era com ele. A vida de Sansão, a partir daquele dia, era fazer força sem sair do lugar. A vida de Sansão se tornou isso. Empurrando uma estrutura pesada, fazendo forças, cego, sem sair do lugar. Simplesmente porque não conseguiu sobreviver a coisa doce em lugar proibido, como o mel na ossada, a não controlar as paixões incorretas, relacionamentos inadequados, a rejeitar o aconselhamento e a instrução de seus pais. Quando nós olhamos a vida deste moço, ela é muito triste. Eu encerro agora perguntando a você: e você? O que fala de solidão? Como é que está a sua situação hoje? Ontem nós tivemos um evento aqui dos obreiros. E eu recebi um abraço de um irmão aqui da igreja. Mas pensa assim Eu confesso a você que uma pessoa que eu jamais imaginaria que havia notado que eu estava me sentindo sozinho. Ele se aproximou e me disse: pastor, esses dias você estava pregando
E eu vi que você estava só. Sua fala estava pausada, seu raciocínio estava lento. E ele, sem me tocar, ele ainda não tinha me abraçado. À medida que ele foi falando, eu fui vendo que eu não estava sozinho. E ele me disse: eu fui para casa e orei por você, pastor, naquele dia. Eu não sei como você está hoje. Isso não tem a ver com o dinheiro que você tem. Isso não tem a ver com a beleza do seu casamento. Isso não tem a ver com o sucesso de seus filhos. Aliás, eu não sei nem se isso tem a ver com a sua espiritualidade e intimidade com Deus. Porque eu vou dizer que Elias não era íntimo. Eu vou dizer que Moisés não era íntimo. Mas a solidão de não ter com ninguém para dividir a dor de guiar aquele povo fez com que ele tomasse algumas decisões. Eu gostaria de fazer parte da sua intimidade, mas eu não tenho como. Eu sou um mero mortal. Eu não tenho nem como visitar todos os membros. Nós estamos lutando para estabelecer um processo onde todos sejam assistidos. Porque, pasme vocês, a maioria das pessoas que se queixam de alguma coisa, basicamente aqui na igreja, é de solidão. É de que gostaria de ser vista mais de perto, ser notada. Essa tem sido uma deficiência. Mas eu quero dizer a você, pessoas vão lhe faltar. Em muitos momentos você vai olhar, mesmo sendo bem casada, você vai se sentir solitária. Mesmo bem casado, você vai se sentir solitário. Mesmo com 4, 5 filhos amorosos, vai ter momentos. Mesmo com toda a estrutura. Mas hoje Deus me trouxe aqui para falar para você e para mim. Independente de como seja o seu momento, você nunca vai estar sozinho. Nunca. Mas pastor, Sansão estava. Não. Ele não estava só. Deus estava lá. Mas Deus já tinha dado oportunidade demais para ele continuar vivo. Ele cumpriu o seu propósito. Se você conhece a história do Sansão, você sabe. O texto chega a dizer que ele matou mais na morte do que na vida. E eu aprendo aqui que às vezes nós morremos antes da hora. Perdemos batalhas que poderíamos ganhar. Sentimos dor em situações que deveríamos estar alegres, simplesmente porque negligenciamos os sinais. Eu não sei o que Deus tem falado com você e como Ele tem te alertado, mas essa é uma decisão sua. Como pastor, e conheço um pouquinho a Bíblia, eu sei que eu não posso privar ninguém de dores. Jesus mesmo disse: enquanto você estiver nesse mundo, você vai ter aflição. Mas eu aprendi que colocar os princípios no lugar certo não te livra das dores, mas suaviza bastante. Você pode eliminar quase todos os problemas da sua vida se você colocar os princípios de Deus. Mas essa é uma escolha sua. É você que decide. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. O culto está acabando e eu não vou poder ir com você. O pastor Eliezer não vai poder ir com você, o Sidney, o Osias, ninguém no Ministério de Louvor vai poder ir com você. Mas tem alguém aqui que pode. Esse alguém é Deus. E mesmo que você não veja, Ele vai te acompanhar. Para nós, 2024 entra como um ano da revisão, ok? Um ano de reavaliarmos
algumas coisas e observarmos como precisamos proceder com a nossa vida. É momento de revisarmos a nossa postura de maridos, é momento de revisarmos a nossa postura, ou a postura de esposa, a postura de filhos, rever a sua posicionamento ou a sua postura no que diz respeito aos seus estudos, rever a sua postura com os seus amigos, com o seu ministério. É o momento de pararmos e investirmos um tempo de revisão para entendermos como a nossa vida está. É lógico que vai depender muito da ótica. Mateus 6:22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção, vamos começar por esse texto, que nós sabemos que o ano não foi bom em todas as áreas. 2023 teve momentos ruins, teve momentos que perdemos, que nos envergonhamos, teve momentos que sofremos, que nos sentimos desprezados, humilhados. Pode ter momento em que você perdeu o emprego, perdeu o namorado, aconteceu alguma coisa negativa. Isso é óbvio que aconteceu com todos. Mas sabemos que 2023 também tiveram coisas boas. Foi um ano de sorrisos, um ano de recomeços, um ano em que conseguimos superar algumas coisas. Mas a pergunta é: para onde é que nós vamos olhar? O salmista está dizendo: se os olhos forem bons, se eles forem capazes, e aqui não está falando do globo ocular, ele está dizendo: se você for capaz de olhar e de focar nas coisas boas que te aconteceram, isso será para você muito benéfico, conduzirá o teu corpo, ou seja, a tua vida, para a luz. Quando você encontra alguém que diz assim: nossa, 2023 foi maravilhoso, você pensa assim: como maravilhoso? Você só teve vitória? Não, eu não só tive vitória, eu só aprendi a ficar focado nelas. Eu aprendi a trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu aprendi a olhar e ver e valorizar mais as coisas boas que me aconteceram do que as ruins. Essa é a grande questão. Olhar com bons olhos não é fechar os olhos para as coisas ruins que lhe aconteceram, mas é se prender, se agarrar, se manter firme às coisas boas, porque a proposta é que consigamos fazer isso de forma positiva. Nós temos uma passagem bíblica que hoje é menos usada, mas que alguns anos atrás grandes pregadores a utilizavam. Ezequiel 37, onde Deus está levando uma mensagem ao seu povo, é verdade, mas está querendo saber como Ezequiel é capaz de enxergar as coisas. Ezequiel diz que o Senhor o levou a um vale que estava cheio de ossos, e que Deus o fez andar ao redor do vale, ou seja, pegar e obter uma percepção de como o vale estava, e ele viu que havia muitos ossos, e que os ossos estavam sequíssimos. Então Deus
pergunta a Ezequiel: qual é a sua ótica a respeito daquilo que você está enxergando? Como você vê isso, Ezequiel? É isso que eu quero saber. Como você, como profeta, como você, como alguém que caminha comigo, consegue enxergar tudo isso? Eu acho que essa é a grande questão para conduzirmos a nossa vida. Com que olhos eu vou olhar meu casamento? 2023, eu só vivi momentos bons com minha esposa? É lógico que não. Nós tivemos desentendimento? Sim. Tivemos desencontros? Sim. Tivemos aborrecimentos? Sim. Tivemos momentos bons? Sim. Crescemos, fizemos coisas, alcançamos coisas, viajamos juntos, certo? A pergunta é: para onde eu vou olhar? Onde é que eu vou me posicionar? A igreja? Nossa, 2023 foi um ano legal para a igreja? Foi. Iniciamos a nossa construção em junho, já colocamos quase 7.000 metros, né, de piso para o nosso estacionamento, está 95% pronto. Estamos na segunda parte da construção, crescemos em números, tivemos muita cura, vimos muitas pessoas transformar-se, mas tivemos muitos aborrecimentos, tivemos muitas dificuldades, perdemos muitas pessoas, tivemos que engolir muitas situações. Não foram só momentos bons, mas por que eu tenho que olhar para esses momentos ruins? Eles fazem parte. Então, em 2023, a proposta é fazermos uma revisão, é darmos uma olhada, tá certo? E entendermos como a vida funciona de verdade. A primeira coisa que eu queria expor a vocês agora é a parábola do semeador. Porque todas as vezes que você entrar por essas portas, em qualquer evento que estiver acontecendo aqui, seja um culto regular de quarta ou domingo, seja um culto ministerial de sábado, terça ou qualquer outro dia, sempre as palavras que estiverem partindo daqui terá um propósito: mudar a sua vida, ferramentar você. Mas a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, no verso 4, diz que quando semeava, uma parte do caminho, ou uma parte da semente caiu junto do caminho, e as aves a comeram. O verso 19 explica isso. Diz que quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Nós precisamos rever se o que estamos recebendo não está se perdendo. Eu venho para o culto toda quarta-feira, eu venho a todos os eventos ministeriais, eu sento, eu escuto a palavra, mas ela se perde. Ela não tem efeito nenhum na minha vida, porque eu não consigo retê-la. Eu não consigo. Eu acho que esse talvez seja um grande problema das pessoas em todos os segmentos. Preste atenção. Você coloca 1.000 litros d'água numa caixa d'água e ela tem um furo de 1 milímetro. Daqui a 2 dias você vai chegar lá, terá 1.000 litros? Não. Boa parte da água se perdeu num furo pequenininho.
Então, antes de você dar alguma coisa, ou de você colocar a água na caixa d'água, é importante que você observe se ela é capaz de reter. Se ela não for capaz de reter, não faz sentido você dar, você colocar. Antes de colocar, você tem que fechar o furo. Eu vejo muito isso, por exemplo, em relacionamentos. A gente fala assim: olha, querida, trata o seu marido bem, cuida dele, que ele vai mudar. Dê a ele aquilo que ele não tem, para que ele te devolva. Talvez ele não saiba ser carinhoso. Se você tratá-lo com carinho, é só uma questão de tempo e ele te devolve carinho. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mentira. Nós estamos cansados de ouvir gente que diz: eu estou tratando bem fulano há tanto tempo e ele continua um ogro, um cavalo. Qual é o problema? O problema não é o que você dá para ele. O problema é que você tem que descobrir se ele é capaz de reter. Se ele não for capaz de reter, não interessa o que você entregue para ele ou para ela. Ela vai continuar não tendo, porque não existe nessa pessoa capacidade de armazenamento. É assim que funciona. Então, o grande problema hoje, eu queria que você fizesse uma revisão sobre o que está acontecendo com a palavra de Deus que entra em tu. Tem vazamento. Tem gente que sai daqui e não lembra de nada. Sequer é capaz de lembrar que é crente. Basta ter um carro ali fechando seu carro, assim que o culto dá virada, terminou que tu desvira no culto. Tu virou no templo e desvirou no estacionamento. Você está aqui e está crescendo asa. Você sai daqui, a asa some e o chifre parece. Cuidado que você pode estar rindo de tu. Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. O que está acontecendo com a Bíblia que eu leio? O que está acontecendo com as ministrações que eu recebo? Então eu vou te mostrar algumas coisinhas aqui que mexeram muito com o meu, pelo menos com o meu coração. Espero que mexa também com o seu. A primeira coisa que nós precisamos revisar são as coisas que estão indo bem. Aquilo que está legal, que não tem problema nenhum. Aquelas coisas que estão andando perfeitamente normais, cujas quais nós vemos êxito, lucro e satisfação. Essa vai ser a revisão, que nós vamos chamar de manutenção preventiva. E aquele cuidado que vamos ter com as coisas que estão indo bem. É o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, cuide para que não, ele já caiu? Não. Ele está de pé, ele está bem, mas ele faz uma manutenção, ele revisa, ok? Para se manter de pé. É aquela manutenção que nós fazemos antes do problema chegar, sabe? É aquele rolamento que nem barulho está fazendo da roda do seu carro, mas você já sabe que comprou ele zero e ele está com 50 mil. E 50 mil, segundo o fabricante, é o limite que aquele rolamento teria de vida útil. Então, antes que seu carro te deixe a pé na rua, você o conduz para uma manutenção preventiva. A segunda avaliação que nós vamos fazer
é aquela que nós vamos chamar de atualização. É a revisão que nós vamos fazer naquilo que nós queremos que melhore. É isso. É aquilo que nós queremos que consiga alcançar o próximo nível. Um texto que eu poderia usar para vocês para definir isso é a transição da lei para a graça. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos é uma atualização. É aquilo que agora vai para um próximo nível. Eu preciso descobrir se eu preciso de uma revisão, de atualização nos meus negócios, na minha postura. O que eu preciso atualizar? Por quê? Porque eu quero que melhore. Ele está indo bem. Mas se eu não prestar atenção, daqui um tempo, aquilo que eu estou fazendo ou como eu estou agindo se tornou ultrapassado. Eu preciso revisar isso. A igreja tem mudado. O evangelho continua o mesmo. A igreja já proibiu bateria, luz pintado de preto e luz assim. Sangue de Jesus tem poder. No primeiro casamento de meu pai, ele era diácono de uma igreja e ele morava uns 2 quilômetros daqui. Eu cheguei a morar nessa casa e um dia ele procurou o pastor para falar que ele não sabia mais o que fazer, porque apesar dele trancar a bicicleta dele com cadeado, a mulher dele quebrava o cadeado e vinha na Mantiqueira para comprar as coisas de bicicleta, que ela não queria vir a pé. E qual era o problema nessa época? Que andar de bicicleta era pecado para a mulher. E aí o pastor foi falar com o meu pai, foi falar com o pastor: pastor, eu não tenho mais o que fazer com minha mulher. Ela anda de bicicleta, que ela é uma preguiçosa, que não quer andar a pé, não tem medo de ir para o inferno de bicicleta. O que eu faço? O pastor falou: meu filho, faz o seguinte, mete o machado na bicicleta. E meu pai cortou a bicicleta no machado. Queria perguntar aqui hoje quem é que as irmãs que andam de bicicleta. Ninguém anda, né? Vai todo mundo para o céu. Você consegue entender isso? Então nós precisamos ver se não existe a necessidade de uma manutenção que nos traga uma atualização. A terceira é a manutenção de encerramento, ou é a revisão de encerramento. É aquela revisão que não tem jeito, acabou. Acabou. Aí se eu gosto ou não, acabou. Dá para colocar aqui? 2 Samuel, capítulo 12, verso 22. Segundo livro do profeta Samuel. Davi respondeu o quê? Enquanto a criança estava viva, jejuei, porque dizia o quê? Talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará, mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até, mas ela não voltará para mim. O que é isso? Isso é uma manutenção. Sabe o que está acontecendo com Davi? Ele está 7 dias sem tomar banho, sem comer, chorando, triste, sozinho, dentro de um quarto. Quando alguém chega e diz para ele: seu filho morreu, chegou a hora dele fazer uma revisão. E que revisão é essa? Esse assunto acabou. Não tem jeito. Tem coisas que precisam acabar. Goste você ou não, queira você ou não, que Deus se agrade ou não. Tem casamento que infelizmente acaba. Tem pessoas que infelizmente
morre. Tem emprego que infelizmente você fica sem ele. Tem negócios que infelizmente vão falir. Tem amizades que infelizmente tem que acabar. Tem pessoas que infelizmente tem que sair da sua vida. Você gostaria que saísse? Não. Mas às vezes você precisa fazer uma revisão de encerramento. Davi está dizendo: eu não vou continuar sem tomar banho, sem comer, chorando por algo que já precisa ser encerrado. 2024 é um ano de encerramento. Precisa se rever para que haja o encerramento. O último aqui, para eu terminar, é a revisão da correção. É daquilo que nós estamos fazendo de errado. Talvez esse seja um dos piores. A manutenção, né? Que é a primeira revisão, a atualização, que é a segunda revisão, o encerramento, que é a terceira revisão. Mas Josué capítulo 7, verso 10, a gente termina aqui, falta 17 minutos. Vamos lá? Então, o Senhor disse a Josué: levanta-se, ou levanta-se, porque está assim prostrado sobre o seu rosto. Então, não, Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem a puseram. Preste atenção, que essa é uma revisão para se corrigir algo que está errado. Se namoro seu, está errado. Essa roupa sua está errada. Essa rede social sua não é de quem anda com Cristo. Esse vocabulário seu está errado. Esse tipo de negócio que você faz está errado. Essa mesa que você se senta, essas amigas, essas pessoas que são sua, esse negócio precisa ser revisto. Está errado. Nós precisamos fazer uma revisão de correção. Essa sua postura de dona de casa está errada. Tem sujeira nessa casa de 6 meses. Você consegue entender? Esse filho seu com essa postura de pirraça está errado. Esse menino tem que apanhar. Tem que ficar de castigo. Tem que dar limite para esse garoto. Você está entendendo? Está na hora de nós olharmos. Eu não estou acusando ninguém não, viu, gente? Falei dos filhos, nego já olha, porque ninguém olha para o filho dele. Aliás, hoje você olha, porque tu não tem. Porque o teu, quando era assim, ó, era o cão chupando manga. Aí hoje você olha para o outro. Hoje seu filho tira 5 e você fala: menino, seu burro, vai estudar. Você tirava 3. Entendeu? A burrice do menino, o nome é DNA. Então não é para ninguém olhar para o outro, não. É para cada um. Olhar para não rir, não, Zia. Tá certo? Então é um ano para nós que só pode mudar para nós aqui no projeto, debaixo de uma revisão. Então eu queria que você já olhasse, já começasse a olhar o que precisa de manutenção. Repita comigo: manutenção. O que precisa de atualização, repita: atualização. E o que precisa de encerramento, repita: encerramento. E o que precisa de correção, diga: correção. É isso aí. Você vai ver que, nossa, você vai falar assim:
sangue de Jesus tem poder. Rapaz, só acontece comigo. Esse dia eu estava pregando num evento em Caraguatatuba para casais. Pensa no negócio. De repente me entra no auditório um avestruz. Avestruz, baixou a cabeça assim. Entrou, parou o auditório. E aí eu olhei para o avestruz e falei: vem só, trouxe a esposa. Tem coisa que só acontece. Deixa quieto. Tá certo, vamos embora por causa do tempo. Aqui. Então coloca Apocalipse. Vamos terminar com Apocalipse, porque sempre termina lá, né? Apocalipse 2, verso 5. Vai levar um susto com essa bola. Lembre-se, pois, de onde? Fala, lembre-se. Fala de novo, lembre-se. Isso, lembre-se de onde? Arrependa-se e volte à prática das primeiras. Pode subir o louvor. A prática das primeiras. Isso aí. Revisão. Lembra de onde caíste? Lembra. Dá uma olhada lá. Precisa de quê? O que precisa? Manutenção, vamos lá. Atualização, vamos lá. Encerramento, vamos lá. Correção, vamos lá. Mas tudo isso só vai acontecer depois de uma revisão. Repita, a percepção precede a mudança. Isso aí.